A revolução do amor em dias maus. Não dá para romantizar esse culto e botar um monte de dopamina em vocês, com toques, sons, letras e canções, se isso não produzir algo que seja a Deus agradável e ao próximo praticável. Não adianta a gente emocionar. Você pode se emocionar num show, a gente pode se emocionar num teatro, a gente pode se emocionar num casamento, mas a emoção, ela não transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo em ação. Espírito Santo, repita comigo: Espírito Santo, eu te amo, eu te desejo, eu quero me relacionar contigo, eu quero te conhecer de perto. É o Espírito Santo que produz em nós a ação necessária, amém? A revolução do amor em dias maus, ela vai exigir muita perseverança de nós. Já estou começando dizendo que não é fácil você amar, principalmente nos dias que nós vivemos. É difícil amar, né? Hoje nós estávamos correndo cedo e hoje nós decidimos ir em família. Então a Ana botou a Alice no carrinho, nós fomos com o time da igreja, né? Farol Runners. Se você gosta, está apto a correr, gosta de fazer exercício, você pode se encontrar com a gente na Lagoa do Taquaral todo domingo, 5:30 da manhã, nós corremos. E a gente pode dar várias desculpas, ou a gente pode pegar todas as desculpas, botar no bolso e falar: não, eu vou correr, né? A gente colocou a Alice no carrinho, foi correr. Davi já está maiorzinho, foi correr comigo. Eu disse para ele assim: filho, você vai correr a volta inteira comigo, mesmo que eu tenha que parar algumas vezes, porque eu entendo da sua parte estrutural, fôlego, né? Não tem tanto ainda. A gente começou a correr, andar, e uma hora ele não queria mais correr. E eu disse: filho, dali irmãos, foi discipulado, aí uns 800 metros de discipulado, mas pense num pai chato. E aí eu comecei: filho, você precisa entender que quem tem disciplina vai em lugares que quem não tem disciplina não chega. Você tem que entender que para você ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom profissional, você vai precisar ter disciplina. Você vai precisar ter disciplina se quiser ser um bom jogador, se você quiser ser um bom, em qualquer coisa bom, você vai ter disciplina. Não, mas e se eu tiver, e ele é muito inteligente, argumentativo, mas e se eu tiver disciplina e não conseguir o resultado? Eu falei: impossível, impossível. Você pode não conseguir ser o primeiro, mas é impossível quem tem disciplina não ter resultado. É impossível. Porque a disciplina, ela gera resultado. E por que eu estou falando de disciplina aqui, perseverança, como eu discipulei meu filho? Porque nestes dias nós precisamos ter disciplina em amar. É desafiador se relacionar nos dias que vivemos. É desafiador lidar com tantas patologias emocionais. É desafiador entender que ideologia hoje vale mais do que pessoa. Como pode isso, irmãos? É desafiador entender como uma pessoa que pertence à igreja hoje e amanhã não pertence mais, eu não consigo cumprimentá-la no supermercado. Eu não consigo entender isso. As nossas ideologias têm nos intoxicado. Elas têm feito da gente pouco cristãos e muito deformados à imagem de Cristo. Nós não estamos parecendo com Cristo mais. E isso me preocupa, porque eu estou liderando uma igreja para Cristo, mas eu também estou preparando uma igreja para a sociedade. E me preocupa você dizer que é da Farol, por exemplo, e não demonstrar amor. Me preocupa você dizer que é da luz e não ser luz. Me preocupa isso, porque é o nosso testemunho. É a maneira como nós estamos construindo a nossa história. Eu não gostaria que algum de vocês fosse confundido com um não cristão sendo Farol. Então, será que as pessoas vão realmente respeitar a Cristo através do nosso proceder? Isso me preocupa. Então, ser amoroso, ter amor, ter bondade, ter benignidade em dias como vivemos é muito desafiador e vai exigir de nós, repita comigo, disciplina. Disciplina, disciplina. Vamos, disciplina. Isso. E antes que você diga como meu filhinho disse: papai, eu não consigo, você vai dizer assim: eu consigo amar. Eu consigo amar. Eu consigo amar. Porque aquilo que você determinar no seu coração, você vai praticar. Você determinar ser vingativo, você vai ser vingativo. Você determinar perdoar, você vai perdoar. Você determinar fazer justiça com as próprias mãos, você vai conseguir, vai fazer justiça com as próprias mãos e vai pecar. Agora, se você confiar que Deus fará justiça através do que Ele quiser, mas vai manter você tanto justiçado, não injustiçado, mas justiçado por Deus, como sem pecado.
E eu não sei o quanto interessa para vocês estar de bem com Deus, mas na minha vida o mais importante é eu estar bem com Deus. Que se eu estiver bem com Deus, naturalmente eu estarei bem com as pessoas de Deus. E as pessoas que não são de Deus ainda, ou não conseguem ter Deus no coração, elas vão ficar impactadas com o testemunho de alguém que ama disciplinadamente, sem cessar. Que perdoa o imperdoável. Que caminha com quem não merece nem um copo d'água. A palavra de Deus diz que se o inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. É desafiador. É desafiador. Mas se você está achando o seu desafio muito grande, eu vou orar para você se tornar pastor. Porque daí você vai ver o que é desafio. Porque tudo que está ruim pode piorar. Se você está achando ruim amar, no nível que você está amando, eu vou convidar Deus para ministrar ao seu coração o ministério do pastoreio. Ups. Pastor, gente, não título de pastor. Pastor mesmo, cheiro de ovelha, paciência com as pessoas que têm mais limitação. Amor incondicional, perdão, graça. Entender que as pessoas vêm de histórias quebradas. E que você é responsável por levá-las a Cristo. Revolução do amor em dias maus exigirá de mim e de você disciplina. Mas vamos lá. Quero começar falando de um camarada que eu admiro muito. E eu acredito que quem é colérico também deve admirar muito. Quem é líder. Paulo da Bíblia. Apóstolo Paulo. Ele é admirável. Suas obras são irrefutáveis. Mais de 75% do Novo Testamento escrito por ele. O Evangelho sendo alcançado. É sem blá blá blá, sabe? É sem mimimi. É fato. É fato. Jesus chegou até os confins da terra. Por causa de 12 discípulos, mais ou menos. Por causa da maioria da obediência dos discípulos. E por causa de um que se tornou discípulo de Cristo, chamado Paulo. Paulo foi responsável por levar o Evangelho para lugares antes impensados. Ásia, Oceania, todas as ilhas da Europa que fazem divisa com o Mediterrâneo, Oriente Médio, são continentes, são regiões, e desses lugares para o resto do mundo. Porque nós temos, por exemplo, recebido influência dos norte-americanos, que receberam influência dos europeus e ingleses, que foram evangelizados provavelmente por algum discípulo de Paulo. Percebam como uma pessoa posicionada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que abriu mão da sua própria vida pode fazer a diferença, não na vida de alguma pessoa, mas na vida de povos. É essa unção que está sobre nós nessa manhã. O Senhor vai nos ungir para influenciar povos, mas isso vai nos custar tudo. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Algumas traduções diz separado para pregar as boas novas. Se tem uma coisa que eu e você nascemos para fazer, é pregar as boas novas. Nós temos que trabalhar e comer, entendo. Temos que criar filhos e somos felizes no casamento, glória a Deus. Nós podemos também não ter tido uma história tão legal no casamento e estar tocando a nossa vida sozinho, glória a Deus. Nós temos que superar dores e maldições, glória a Deus. Nós vencemos enfermidades, glória a Deus. Mas tudo isso que acontece na nossa vida tem um único objetivo: pregar as boas novas, falar da bondade de Deus. Paulo, quando tem uma experiência com Deus, ele entende quem ele é. E a palavra de Deus diz: Paulo, servo de Cristo. Ele não se intitula judeu romano. Ele não se intitula pós-graduado, pós-doutorado. Ele não se intitula milionário. Ele não se intitula importante, não. Para ele tudo isso é acessório. A essência é: sou servo de Deus, servo de Cristo, separado para boas novas. Pega esse dedinho aqui, que é o apontador, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, você é servo de Cristo para boas novas. E isso muda tudo.
Isso muda tudo. Não é sobre carreirismo gospel, como muitos têm feito por aí. Não é sobre entrar, ser salvo, ser batizado com o Espírito Santo, participar dos ministérios, discipulados, curas, e agora eu vou abrir um CNPJ. Não é sobre isso. É sobre pregar as boas novas a toda criatura, em tempo e fora de tempo, em casa e fora de casa, no trabalho, na academia, na farmácia, no posto de gasolina. É ser uma testemunha de Deus, é lutar com afinco. Pode ser que sim, pode ser que seja sim plantar igrejas, pode ser que seja sim trabalhar em tempo integral na obra, pode ser que seja sim, mas uma coisa eu lhe digo: é possível amar sem dar? Sim ou não? É impossível amar sem dar, mas é possível dar sem amar? Sim. Eu digo para vocês que é possível ser pastor sem ser crente, mas é impossível ser crente sem ser pastor. Começa a bugar a cabecinha aí. É possível ser pastor sem ser discípulo de Jesus, mas é impossível ser discípulo de Jesus e não pastorear vidas, e não cuidar de vidas, e não pregar as boas novas, e não orar pelo enfermo, e não se importar com aquele que tem menos, com aquele que está passando necessidade. É impossível. Como é que nós chegamos no ponto que chegamos, onde valorizamos os títulos e as posições eclesiásticas e desvalorizamos ou diminuímos o poder do amor? O poder do cuidado, o poder de um bom dia, o poder de uma oração, o poder de um atendimento, o poder de uma visita, o poder de uma cesta básica. Como é que chegamos a esse ponto? O poder de não educar os nossos filhos nos caminhos que eles têm que seguir e achar que a escola tem que fazer isso, e que a igreja completa no cultinho à noite. Meus irmãos, Paulo, ele estava convicto de quem ele era. Ele não coloca nenhum título aqui na frente a não ser servo de Deus, servo de Cristo, discípulo. Esse título de apóstolo, meu Deus, Deus me livre e guarde. Teve uma época no Brasil que apóstolo eram as pessoas mais importantes da igreja, não é? Mas na verdade, ser apóstolo é ser a pessoa que mais perde por amor a Deus, é ser a pessoa que mais abre mão, é a pessoa que mais sofre perseguição, é a pessoa que tem que estar disposta a ser muito resiliente. Ser apóstolo é um título de humildade, nunca deveria ser um título de soberba. E ele foi separado para quê? Para pregar as boas novas. Eu pergunto para você, se você esquecer tudo que a gente falar nessa manhã aqui, você não pode esquecer quem você é. Porque de quem você é, da sua identidade, vão derivar todas as outras coisas. E você não precisa fingir ser alguém, porque Deus ama e aceita você como você é, inclusive com as suas limitações, essas que Ele está trabalhando dia após dia. Mas são as suas convicções de identidade que geram o lugar do seu propósito. Eu não comecei a pregar ainda, só estou contextualizando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, família? São as suas credenciais de identidade que geram o seu propósito. De onde surgiu a luta social de Martin Luther King, um pastor americano que não suportou o apartheid. De onde nasceu a dor? Provavelmente de ver os seus filhos tendo que estudar numa escola diferente dos outros cidadãos. Provavelmente por ver que a sua família tinha que servir numa igreja que só tinha pessoas pretas, negras. Provavelmente porque ele não suportava ver brancos e negros sendo separados, como se um fosse inferior ao outro. A luta social dele era, antes de tudo, a luta espiritual que ele travou desde que nasceu, e a luta emocional que ele tinha todos os dias quando convivia com a dor. Eita Deus. A minha dor gera, quando estou em obediência a Deus, o meu propósito. É do lugar da minha limitação, do lugar das coisas que eu não entendo, do lugar das coisas que eu passo, sofro, que pode nascer algo muito frutífero e bom para toda a nação dos Estados Unidos. E esse movimento se espalhou pelo mundo todo. E hoje não existe mais apartheid. E hoje não existe mais segregação. Nos Estados Unidos, muito menos do que aqui.
Muito pelo contrário, o que existe hoje nos Estados Unidos é um racismo invertido. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que nós ainda não vencemos o racismo estrutural do Brasil? Porque ninguém se levantou com motivações puras ainda para vencer o racismo estrutural no Brasil. As pessoas estão se levantando com motivações políticas. Porque enquanto você está com motivações políticas e não com motivações puras, você não pode exercer a ferramenta da política. A política é uma ferramenta, não é um fim. Quando você se levanta com verdade, a sua verdade, imbuída de uma unção e capacitação do Espírito Santo, ela torna a igreja, a política, ela torna as relações sociais todas sujeitas ao movimento. Enquanto for uma luta de certos partidos, nunca será uma luta da sociedade. Enquanto a ideologia vale mais do que a vida, nós nunca vamos poder celebrar o amor de Deus em todas as esferas sociais, em todas as classes sociais, em todos os tipos de gente, raças, tribos, línguas e nações. Sabe a coisa que eu mais amo na Farol, na nossa casa? A multiculturalidade do Espírito aqui. Aqui tem preto, branco, japonês, aqui tem italiano, aqui tem rico, tem pobre, tem miserável. Aqui, miserável está ficando pobre, já, daqui a pouco já está rico também. Porque o Senhor Deus vai enriquecer todo mundo aqui que tiver com o coração disposto a ser generoso, porque a riqueza deve servir a gente, não a gente servir a riqueza. Mas aqui tem de tudo. Aqui tem pessoas que vieram de tradições, religiões afro. Tem pessoas que vieram do catolicismo, tem pessoas que vieram do presbiterianismo, tem gente que veio do batista, tem gente que veio do pentecostalismo, assembleiano, tem gente que veio de tudo quanto é lugar. E essa multiculturalidade parece muito com o céu. Porque no céu, a sua ideologia não vale. Vale se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e viveu para Ele. Sabe? Vale muito pouco a nossa ideologia no céu, ideologia é para a terra. O que vale é se eu conheci a Cristo e fiz Ele conhecido através do amor, é se eu fiz Deus conhecido através das ações, e se a minha luta por propósito seja para que as classes sociais e a desigualdade social no Brasil diminua, eu tenho que me levantar sim como um reformador na economia. E se a minha luta é para que acabe o racismo estrutural, eu tenho que se levantar sim para que acabe o racismo estrutural, mas nunca por motivações egoístas, e sempre para que Cristo seja estabelecido, porque onde há Cristo há igualdade, onde há Cristo há liberdade, onde há Cristo há amor, onde há Cristo o céu chega na terra, onde há Cristo a cura, onde há Cristo a administração de libertação econômica, onde há Cristo as relações familiares têm que ir para o lugar, onde há Cristo a ordem, onde há Cristo a organização. Eu sei que eu estou nas esferas espirituais lutando agora, mas você precisa concordar com a palavra de Deus mais do que com as suas ideologias. Nós vamos ter que destruir ideologias nessa manhã, porque as ideologias estão matando vidas e não salvando vidas. Pois eu vim aqui nessa manhã e virei à noite, porque eu tenho a missão de salvar vidas. Todos precisam de salvação, sem exceção. Boas novas do Evangelho. Saulo um dia teve encontro com Deus, mas antes de ter esse encontro, o nome dele era judeu aristocrata, formado aos pés de Gamaliel, dotado de conhecimento e títulos de importância. O nome de Saulo era um nome importante, desejado. O nome de Saulo vem da raiz Shaul, que é a mesma raiz de Saul, o rei de Israel do Antigo Testamento, que foi aclamado, desejado pelo povo. Estão comigo? Shaul. Então é o cara desejado, é o bambambam, né? Vocês entendem? É a vaidade, é o que eu posso fazer, são os títulos que eu conquistei, são as escolas que eu fiz, são as ideologias que eu defendo. Mas ele se converteu, caiu do cavalo pelo próprio Espírito de Deus, ação do Espírito, e ele se converteu e Deus deu um outro nome para ele, Paulo. E olha o que significa Paulo: servo de Cristo, apóstolo, separado por Deus. Mas Paulo também significa pequeno,
Porque como Saulo, ele era grande demais, ele não caberia na Macedônia, ele não caberia nos lugares difíceis que Deus o enviaria. Como Saulo, o importante, o desejado, o formado aos pés de Gamaliel, o douto, ele não conseguiria levar o evangelho de Cristo até os confins da terra, entendem? Porque o Saulo tinha muita pompa, mas o Paulo significa pequeno, pequeno para caber no propósito, e grande para ser lembrado e através das gerações. Quem você quer ser hoje, farol? Quer continuar sendo chamado Saulo, Saula? Não, porque eu nasci, olha, eu conheço, olha, eu fui formado, olha, minha tradição, olha. Não, porque eu fui discipulado pelo Jô desde os 5 anos de idade. Eu não sei nem quem eu discipulava desde os 5 anos de idade. Talvez meu irmão mais novo. Preciso voltar a discipular as pessoas. Não, porque eu conheço o Paulo Vicente do Drops. Uau! Ele me segue no Instagram. Não, eu tenho 10 mil seguidores. Pode ter 10 milhões, irmão. Se isso não for para caber no propósito de Deus, isso é pura vaidade. Não salva vidas, não é ponte de amor, não leva pessoas para o céu. Vaidade, pode ser que metade tenha sido comprado. Pode ser desonestidade também. Saulo não caberia no propósito de Deus enquanto ele era um cavaleiro romano lutando contra o propósito de Deus. E quantas vezes nós estamos tão cheios da religião, tão cheios do enfado, do sacerdotismo gospel, quantas vezes nós estamos tão cheios de títulos, nós dizemos, olha, eu preguei e 1000 almas foram salvas. Você não deveria nunca falar isso, nunca. Por favor, gente. Você ganhou 1000 almas para Cristo, por favor, vai para o seu quarto em secreto e diz, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor. 1000 homens vieram para Cristo através de mim, eles estão olhando Cristo através do meu testemunho, tem misericórdia de mim, porque eu não posso dar mancada, é tanta gente olhando para mim, eu não posso dar mancada, Deus. Porque do mesmo jeito que eu ganhei 1000 almas para Cristo numa noite, eu posso perder 5.000 almas, porque uma pessoa falando mal de mim, fala para pelo menos 5 pessoas. Se uma pessoa denunciar um escândalo, pelo menos 5 pessoas, a cada pessoa vai ser denunciado, vai saber do seu escândalo. Você nunca deveria, no propósito de Deus, valorizar tanto, até mesmo as coisas boas que a gente faz para Deus, sabe? Até mesmo as doações generosas, sabe? Até mesmo as vigílias que participamos. Eu não estou dizendo que é pecado postar, que é pecado, não é isso. Mas a gente tem que crescer nessa manhã a um nível de propósito, de nos caber no lugar em que Deus nos quiser enfiar. E para isso nós precisamos ser pequenos, para que Ele cresça. Enquanto sou Saulo, eu estou grande demais, o meu ego está inflado demais, o meu networking garante demais, vocês entendem? Mas a partir do momento que eu sou Paulo, ele pode ser grande, ele pode ser forte através das minhas fraquezas, ele pode ser a voz que se levanta no meio do deserto clamando, ele pode ser o alívio da dor que eu não consigo dar a ninguém, ele pode ser a oração certeira que revela um problema que ninguém nunca soube, ele pode ser o toque de cura na identidade de muitas pessoas, ele pode ser o pai dos meus filhos que me ensina a paternar, mesmo quando eu sou uma mãe solteira. Ele pode, porque eu estou pequeno, então eu caibo no propósito dele. Nós vivemos uma era de muitas narrativas, e nós temos que tomar cuidado, porque as narrativas não salvam ninguém. Nós vamos continuar precisando de um Salvador, e este Salvador é para todos, e todas, e todes. Esse Salvador se chama Jesus Cristo. Que cabe no propósito de Deus, ele abre mão dessa vaidade, ele só tem na memória que um dia ele teve um encontro real com o Senhor, e este encontro real com o Senhor mudou a sua vida, de modo que ele não pode ver outras pessoas sem mudança de vida, ele precisa participar disso, então ele participa disso através do seu testemunho,
Ele participa disso através do seu devocional, buscando viver uma vida reta. Ele faz isso através do seu serviço na igreja, sim, através de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O visitante que chegou aqui se sentiu acolhido hoje, porque havia pessoas servindo. Ele faz isso através de uma limpeza do estacionamento, porque quem chegou aqui viu que essa igreja tem ordem, que está tudo no lugar, tudo limpinho, tudo arrumado. Porque essa pessoa pode fazer isso também através de missões, porque não? Pode ser enviado como missionário, mas se ele não pode ser enviado missionário, porque ele é um missionário no lugar de trabalho, ele é um missionário nas montanhas de influência, ele pode dar uma oferta generosa e sustentar um missionário, não pode? Ele pode também aprender da Bíblia para poder ter ferramentas para conversar com outras pessoas. Ele pode discipular os seus filhos no caminho que deve seguir, e esses filhos vão discipular a outros. Ele pode participar dos encontros com Deus para trabalhar a sua espiritualidade, porque ninguém fica espiritual e santo no domingo, me perdoa, tem que ter um relacionamento diário com Deus, e há momentos que nós precisamos nos abastecer do Espírito Santo de uma forma, como nós nunca nos abastecemos antes. Percebam, família, que coisas pequenas e práticas que fazemos nos tornam pequenos o suficiente para caber no propósito de Deus. A foto que nós tiramos quando estamos servindo, o cafezinho que levamos para um visitante, faz ele se sentir acolhido na alma, um abraço que damos a alguém que estava carente, uma oração que nós fazemos para um casal que está passando um momento de tribulação, né? A oferta que doamos para aquela criança poder ir no acampamento, ou a roupinha que nós entregamos para a mãe que está sozinha criando filho, e aquela roupinha vai fazer toda a diferença. É um material escolar que a gente pode abençoar uma família, porque a gente ainda não tem filhos, mas a gente pode ter filhos espirituais e abençoar aquela família que tem 3, 4 filhos, com pelo menos um material escolar de 1 ou de 2, sabe? Aquela coisa que torna o cristianismo prático, mas a gente pequeno. A grandeza de Paulo, ter escrito mais do que 70% do Novo Testamento, ter ido com o Evangelho até os confins da terra, se resume ao tamanho que ele se tornou, depois de um encontro genuíno com Deus. Então não tem mais vaidade, não tem mais a minha Tupperware, mulheres que servem na cozinha, não tem mais a minha panela areada do jeito que eu gosto, não tem mais. Outro dia alguém falou para mim: pastor, mas é difícil manter a igreja em ordem. Eu falei assim: glória a Deus, significa que está vindo tanta gente em todo culto, que ela nunca está conseguindo ficar organizada. Nós tentamos, mas Deus nos vence a cada culto. Pastor, mas é difícil comprar lembrancinha todo mês para visitantes, porque a gente está recebendo muitos visitantes. Eu falei: nossa, mas que pena que você está pensando assim, irmão. Vamos orar para Deus nos dar mais recursos, porque que venham muitos visitantes para receberem muitos kits. Mas também fora daqui, sabe, gente? É chegar no trabalho onde todo mundo está contra você, está falando mal das suas costas, levar um bolinho ungido. Bolinho cheio de Espírito Santo. Ungido mesmo. Espírito Santo, unge esse bolo. Faz com que, à medida que as pessoas comerem, que tem uma coisa que as pessoas não fazem, é negar comida, não é mesmo? Elas comam esse bolo, elas participem, que seja uma ceia de cura na vida delas. Que a inimizade que está no coração delas se torne em amabilidade. Estão comigo, farol? Próximo. E aí eu gosto muito de declarar essa oração, né? Essa oração, gente, eu não cheguei nem num terço do sermão, me ajuda, acelera comigo aqui, gente. Essa oração é uma oração que eu faço quase que todos os dias, e vocês deveriam fazer também, porque ela traz um senso de propósito muito importante para nós. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, o mundo e os que neles vivem, pois foi Deus quem fundou sobre os mares, foi Ele que fez as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Tem um tipo de gente que pode. Quem pode chegar no lugar santo? Próximo. Quem pode? Quem tem mãos limpas e um coração puro. Não recorre a ídolos, não jure por deuses falsos, recebe as bênçãos de Deus, o Salvador, que fará justiça. São aqueles que buscam a face de Deus, a face do Deus de Jacó. Abram-se, né? A gente gosta dos cultos de abram-se, né? A gente gosta dos cultos de milagre, não gosta? Abram-se, efatá, cure-se, prospere, e eu também gosto. Mas nós temos que entender que isso é só um resultado do Senhor possuir tudo, principalmente o nosso coração.
Porque um coração puro e mãos limpas fazem com que a gente atraia a glória de Deus. Você não correrá atrás das bênçãos, Farol. São as bênçãos que vão te alcançar. Você vai parar de pedir tanto na sua oração. Você vai começar a agradecer mais. Você vai começar a consagrar mais os seus amigos a Deus, a sua família a Deus, o seu trabalho a Deus. Você vai se munir de um propósito tão forte que toda essa pequenez da imaturidade espiritual que é viver pedindo, vai se tornar tão efêmero e tão pequeno, porque você conhece quem é o dono de tudo, e você tem um relacionamento com Ele, Ele é seu Pai, e não é que está errado pedir, mas muitas vezes nós pedimos e não alcançamos, porque não sabemos pedir, pedimos conforme as nossas vaidades, e não conforme a vontade de Deus. Tá, por que você quer ter um carro melhor? Por que você quer ter uma casa melhor? Por que você quer ter um emprego melhor? Por que você quer... Não, eu quero, Deus, eu quero ter condições de suprir todas as necessidades da minha família. Deus vai ouvir essa oração. Deus, eu quero, Deus, ter um carro maior para poder dar mais carona. Mas cuidado com as orações que você faz, porque o Senhor realmente vai pedir conta delas, tá? Então comece a dar carona quando Deus te dá um carro maior. Deus, eu quero, Senhor, ter dinheiro, não só para mim, mas para abençoar outras pessoas. Então quando Ele te der, não se esqueça de abençoar as outras pessoas, porque é Ele quem te deu. Deus, eu quero plantar mais no Teu reino, eu quero contribuir com a obra missionária, eu quero ser um doador na sua casa, eu quero, Deus... Sabe, Deus, eu quero cura nos meus relacionamentos, porque eu quero poder fazer uma mesa na minha casa e poder sentar com todo mundo à mesa e lembrar do sacrifício de Jesus e tomar uma ceia. Tem um propósito, entende? Os nossos pedidos, porque do Senhor é a terra, Ele é o dono. Quem eu sou, gente? Nós vamos fazer um exercício de participação aqui nesse culto. Vai funcionar assim, ó. Eu falo quem Ele é e você fala quem nós somos. Combinado? 3, 2, 1. Ele é dono. Ele é o rei. Ele é o Pai, Ele é o todo, Ele é o pastor, Ele governa, Ele é a boa nova. Aleluia, é profética essa oração, amém? Amém? Uma salva de palmas para Ele. Ele que tudo é, Ele que tudo é, Ele que tudo pode, Ele que tem todo o poder, Ele que é majestoso, Ele, é Ele. Próximo. E quando eu But most of all, Sorry. Calma aí, rapidinho. Charlie. Eu quero que vocês ouçam esse vídeo que eu preparei com carinho para vocês. Eu quero que vocês ouçam o depoimento de alguém que nesta semana, na quarta-feira, perdeu o seu marido e o pai de seus 2 filhos. Eu quero que vocês ouçam da perspectiva bíblica, não política, nem ideológica. E a partir desse momento que você ouvir, esse trechinho que eu separei para vocês desse testemunho, nós continuamos o sermão. But most of all, Charlie loved his children, and he loved me with all of his heart, and I knew that. Every day I knew that. He made sure I knew that every day. Every day he would ask me, how can I serve you better? How can I be a better husband? How can I be a better father? Every day. Every day. He was such a good man. He still is a good man. He was the perfect father. He was the perfect husband. Charlie always believed that God's design for marriage and the family was absolutely amazing, and it is. It is, and it was the greatest joy of his life. And over he would tell all these young people to come and find their future spouse, become wives and husbands and parents. And the reason why is because he wanted you all to experience what he had and still has. He wanted everyone to bring heaven into this earth through love and joy that comes from raising a family. It's beautiful. Charlie always said that if he ever ran for office, I know a lot of you asked if he ever was going to, but privately he told me if he ever did run for office, that his top priority would be to revive the American family. That was his priority. One of Charlie's favorite Bible verses was Ephesians 5, verse 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her,
My husband laid down his life for me, for our nation, for our children. He showed the ultimate and true covenantal love. O mundo chocou essa semana com a morte de um pai de família, teólogo, defensor de Israel, defensor de valores bíblicos e princípios eternos, e que tinha uma grande influência nas universidades dos Estados Unidos e conseguia converter a tantos que tinham estigmas, dogmas, preconceitos com a Bíblia. Eu me emocionei a assistir muitas coisas sobre ele, porque pessoalmente eu não o conhecia, mas eu concordo com 100% do que ele pregava. Eu imagino a batalha espiritual que ele enfrentava para levar essas ideias para uma nação. A voz dele ecoava na nação dos Estados Unidos da América. Também não teve como não me emocionar pensando que domingo passado ele estava na igreja com a mulher e os filhos, e hoje ele não está. De que ontem ele não pôde, como eu, fazer um culto doméstico no café da manhã e ensinar a Bíblia. De que deixou uma mulher tão nova, desamparada, porque o abandono, mesmo que seja através de uma perda que você não tem controle, desampara pessoas. E eu pensei, por que o mundo está assim? Porque nunca passou pela minha cabeça matar quem quer que seja, quizás matar alguém que não concorda comigo. Nunca passou pela minha cabeça destruir pessoas que tentaram já me destruir. Nunca. Um cristão não tem esse tipo de mentalidade. Um cristão não pensa em vingança. Um cristão não pensa em aniquilar o mal através de tiros, mesmo que seja o mal. E aí eu penso que diante de tantas ideologias que nós estamos hoje vivendo, eu como cristão não posso me furtar da minha missão como cristão. E que Charlie fez isso muito bem. De fato, com 31 anos, os accomplishments dele, as tarefas que ele realizou, são muito mais relevantes do que qualquer um dentro dessa casa, inclusive eu. E meu filho me fez uma pergunta, porque ontem no cultinho doméstico eu falei sobre isso. Ele disse: pai, por que Deus deixou ele morrer então? Porque não é justo, 31 anos, 2 filhos pequenos, estava só pregando as boas novas. Porque filho, tem coisas que Deus faz que a gente não entende, mas que a gente aceita porque sabe que Ele é um Deus de amor e que Ele tem um plano muito maior do que aquilo que a gente está conseguindo enxergar. E com lágrimas nos olhos, o Davi disse assim: eu não queria nunca que você já tivesse cumprido o seu propósito. Mas a verdade é que todos os dias eu acordo com pressa de chegar cada dia mais próximo do lugar que o Senhor desenhou para mim aqui na terra, o lugar da plenitude do propósito de Deus. Porque você e eu não nascemos e existimos à toa. Nós temos um propósito eterno. A palavra de Deus diz em Salmo 139:16, quantas vezes eu prego isso aqui, Farol? Você já sabe de cor. Quando eu era ainda uma massa informe no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias, e Ele tinha designado, nossa, designado é mais do que desenhado, é ter desenhado e ter falado assim: input, go, vá. Tem uma palavra no seu nascimento. Sabe por que nascer dói e começa com grito? Sabe por que quando você entra em contato com a atmosfera e você sai da atmosfera do útero, onde você recebia oxigênio e nutrientes via cordão umbilical, e agora você precisa aprender a respirar? E quem já viu o nascimento, como eu vi 2 lindos nascimentos do Davi e da Alice, é emocionante demais, porque eles estão quietinhos, eles estão às vezes dormindo na barriga, e quando o médico tira, eles começam a aprender a respirar, e isso é um choque tão grande que eles começam a chorar, e quando começam a chorar você vê, tem um gol do céu aqui na terra,
Go, 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 vá, vá, vá. Nessa manhã tem um gol do céu sobre a sua vida. Vá, vá, vá. Mas isso te faz chorar, porque faz você ter que aprender várias novas habilidades que você não tinha que aprender no útero da mãe. Isso faz você ter que se desenvolver e aprender um idioma que antes você nem imaginou que precisava falar. Isso faz com que você tenha que aprender relações e vai ficando cada dia mais complexo. Eu sou um cristão, eu sou portador de uma missão desde antes de nascer. Eu sou cristão, eu sou Paulo, sou pequeno Cristo. A definição mais exata de cristão é pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos. Sou um Paulo, eu não sou um Saulo. No ego de Saulo não cabe um cristão. Deus, forma Farol verdadeiramente cristã para o Senhor. Forma meus pastores e líderes, Deus, verdadeiramente cristãos, Pai. Faz da gente pequeno para o Senhor poder ser grande. Faz a gente um time que entende que ninguém faz nada grande sozinho. É tanta coisa, é tanto ego, é tanta vaidade, é tanto título, é tanta alma que eu ganhei para Jesus, é tanta gente importante que me discipulou. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não traduz a glória de Deus, isso traduz a vaidade do homem. A glória de Deus se manifesta quando somos pequenos, discípulos, constantes, fiéis. Cobra picou, desencana da cobra. Morreu de naufrágio. Naufragou, não vai morrer de naufrágio. Nada, aprendeu a nadar. Resiliência, coragem. Eu sou um cristão, eu tenho um propósito para cumprir. Enquanto ele não terminar, como terminou do Charlie, eu não vou desistir. Eu oro para que essa casa não desista. Eu oro para que nessa manhã vocês se levantem com força, com intrepidez, com disciplina, com coragem, com posicionamento, com verdade. Cada um aqui atinge um público, cada um aqui tem uma fala que alcança alguém, cada um aqui pode discipular uma pessoa para Cristo, cada um aqui tem uma forma linda de ser, porque Deus planejou a gente diferente. Deus fez com que a gente fosse diferente para chegar nos diversos lugares da sociedade, não é mesmo? Tenho falado muito com a minha esposa sobre propósito. Claro que essa morte do Charlie mexeu com a gente lá em casa, porque nós poderíamos ser Charlie. Principalmente que a gente se identifica muito com o propósito dele. Eu dizendo para Tinha, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, que a gente ainda não está fazendo, para conseguir realizar mais para Cristo. Eu sei que alguns olham para nós e nos veem gigantes, mas nós nos vemos pequenos. Bem pequenos. A gente foi no mercado sexta-feira. E do mercado saímos para comprar um presentinho para algumas pessoas que iam fazer aniversário. E quando entramos na loja, a mulher estava ouvindo louvor. Perceba que aquela mulher estava cumprindo o propósito dela enquanto vendedora. Ela podia ouvir qualquer música, mas ela estava ouvindo o quê? Louvor. Independente de quem entrasse ali, ia ter um contato com a voz de Deus através da palavra cantada. É ou não é, gente? E nós começamos a cantar junto com ela. Nós queríamos que ela identificasse que ali ela tinha irmãos, não apenas clientes. Que não dependia o quanto ela ia vender para a gente tinha uma identidade, no mínimo nós íamos sair com uma oração dali, de fortalecimento, é ou não é? E começamos a cantar juntos com ela e tudo mais, e tal, Ana aqui, escolhendo aqui e lá, e a gente cantando, papapá. Aí ela disse assim: vocês são cristãos da onde? A gente disse: da Farol. Ela disse: nossa, vocês são da Farol? Eu tenho muita vontade de conhecer a Farol. Farol é aquela igreja preta grande, ali perto do Correio Popular? É, essa mesmo. E aí a gente disse assim: a gente fundou a Farol há 4 anos. Ela: pastor da Farol? E ela estava toda emocionada, sabe? E a gente comprou e conviveu e orou e tal. Eu disse assim: fica o convite para você nos conhecer um dia. Ela mora num bairro distante. E ela disse assim: eu vou sim, minha filha já foi na Farol de sábado. Eu vou te dizer uma coisa.
Você pode achar que é pequeno o que você está fazendo, mas quando você se torna Paulo, Deus faz você grande. Para de querer ser grande, seja pequeno. Viver é a nossa missão como cristãos, não sobreviver. Avodar, adorar a Deus através da minha missão de trabalho. Não tripalham, não castigo. Ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, sinceramente, eu quero fazer uma oração aqui, porque pode ser que isso esteja acontecendo com algumas pessoas. Quem é que amanhã, quando acorda de verdade para trabalhar, tem dor de ter que ir para o trabalho? Pode ser honesto, a gente não está aqui para julgar ninguém. Quem sente que é um tripalho, levanta a mão bem alto. Isso, tripalho, levanta bem alto. Tripalho. Que sofre para acordar para ir trabalhar, que não sente que está no seu propósito. Isso, levanta a mão. Essa oração vai mudar a vida de vocês. Estão preparados? Vocês estão preparados? Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma queda do cavalo, um encontro genuíno com Deus para avodar. Eu declaro um posicionamento do céu aqui na terra sobre os meus irmãos que se sentem literalmente castigados quando vão trabalhar. E eu oro por um encaixe no propósito, na palavra que saiu da boca de Deus antes mesmo dela ter nascido. Em nome de Jesus. Quem está sentindo que está no seu avodar, que adora Deus através do seu trabalho, levante sua mão bem alto. Quem está desempregado, depois a gente faz oração, tá? Porque tem gente que não está levantando a mão. Levanta a mão. Agora eu vou orar por você, fica com a mão levantada. Eu oro por um aumento de influência. Eu oro, Deus, por portas abertas ainda maiores. Eu oro, Deus, por habilidades aumentadas no lugar de trabalho. Eu oro, Deus, para que o Senhor posicione meus irmãos e irmãs no lugar de propósito deles. Faça-os como Daniel, 10 vezes melhores do que todos da geração deles. Faça-os como Jabes, alarga as suas fronteiras. Seja com eles a tua mão, livra-os do mal, em nome de Jesus. Vai ter mudança para melhor. Em Efésios 5, a palavra de Deus diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Eu começo imitando a Deus, é prático. Deus faria isso, eu faço. Deus falaria isso, eu falo. Deus iria nesse lugar, eu vou. Depois eu continuo amando os meus irmãos, porque, irmãos, um dos maiores desafios da vida na terra é lidar com pessoas. Pessoas são diferentes, pessoas têm culturas diferentes, têm ideias diferentes. Agora, será que como cristão nós podemos julgar as pessoas? Nós podemos pegar as pedras e jogar naqueles que não concordam conosco? Podemos matar alguém que a gente discorda? Podemos fazer o mal como cristãos àqueles que nos fazem mal? Não é nosso direito. Eu começo imitando Deus, mas o desafio é continuar amando os meus irmãos. E depois disso, eu concluo me entregando ao Filho mais velho, Jesus Cristo. A minha vida é rendida a Ele. Eu vivo para Ele. Eu não vivo para o que os outros pensam, eu vivo para o que Jesus pensa. Eu me torno imitador de Cristo e começo a fazer a vontade de Deus automaticamente. Próximo. Em Efésios 5:6 a palavra de Deus diz: ninguém vos engane com palavras tolas, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Nós temos vivido uma guerra de narrativas. O controverso não tem mais tolerância. Um dia já foi absoluto, hoje é relativo. Não existe mais tolerância. Se vocês entendem o que aconteceu com Charlie na quarta, vocês percebem o que eu vou falar aqui agora. Quando uma ideologia se torna insuportável ao ponto de ter que ser silenciada, ela deixou de ser ideologia e passou a ser guerra.
Nós estamos vivendo numa guerra de narrativas. Nossos filhos estão vivendo guerras quando vão para as escolas. Nós estamos vivendo guerras no trabalho. Se você se posiciona como um cristão genuíno, você vai ter uma guerra para enfrentar. Mas nenhuma dessas guerras é vencida no ódio. Nenhuma dessas guerras será vencida na intolerância. Nenhuma dessas guerras será vencida na passividade. Porque muitas vezes a igreja acha que ela não tem um papel social nisso, e que a palavra não prevê que isso aconteceria. E muitos pastores calam-se porque é antipopular, mas porque a igreja se calou. Os jovens foram para as universidades e se perderam. E aí Deus precisou levantar Charlie para converter jovens que estavam nas universidades. Porque as famílias se calaram e pararam de gastar tempo na mesa discipulando sobre princípios bíblicos. As nossas crianças estão sendo discipuladas pelo YouTube. Nessa manhã, é uma manhã reacionária. Nós precisamos ter uma reação de amor ao ódio. Nós precisamos levantar as nossas mãos em adoração, mas também começar a pensar o que podemos fazer para melhorar esse ambiente pernicioso e ameaçador que vivemos. Farol, vocês estão comigo, Farol? Hoje não é dia de levantar a mão da glória. Hoje é dia de sentar e pensar o que eu vou fazer para que toda a minha geração levante mão e dê glória. Todos temos um papel social nisso. E como eu tenho coragem, que sou um homem de Deus, não vou negar mais essa. Tawane e eu fomos numa escola, conhecer uma escola maravilhosa, método de ensino incrível. Nós sonhamos com isso para os nossos filhos. É isso que nós queremos, que maravilha. Uau! E chegamos numa parte da escola. E Tawana fez uma pergunta muito sábia. E a pessoa titubeou para responder. E depois que ela respondeu, eu disse assim: eu estou desconfortável nesse momento. Ela disse: por quê? Eu disse: porque vocês se dizem apolíticos, e eu concordo. Vocês se dizem laico, e eu também concordo. Escola não é necessariamente um lugar de ensinar religião, apesar de poder ser. Se o pai sabe que a orientação religiosa é aquela, e coloca ali, ele está ciente, certo? Mas não precisa. Escola é lugar de ensinar português, matemática, geografia, história, sim ou não? Alguém está comigo? Faculdades mentais, não é pecado estudar. Agora, no quesito ideologia de gênero, vocês obrigam as crianças de 5º e 6º ano, e elas têm que estudar e tirar nota nas provas de competências emocionais. Vocês fazem isso com todas as crianças ou só com aquelas que se sentem excluídas? Todos. Essa escola tem viés ideológico. Meus filhos nunca vão estudar aqui. Chega assim, acabou, sabe, gente? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você acompanha o que os seus filhos estão estudando na escola? Independente se a escola é cristã ou dita cristã. Vocês estão ligados que a responsabilidade de formar discípulos começa na nossa casa? Eu vou dizer para vocês, eu profetizo aquilo que um dia nós já recebemos como profecia e eu quis fugir. Mas hoje eu entendo a responsabilidade. Eu profetizo que a Farol terá a melhor escola internacional, bilíngue, orientada com princípios bíblicos, e eu profetizo que não vai demorar, que Deus vai abrir portas, que Ele vai trazer recursos, que Ele vai trazer pessoas. Eu profetizo que as nossas crianças estarão seguras no ambiente onde vão estudar português, matemática, inglês, ciências, geografia, biologia, onde elas não serão preparadas para defender o ódio e muito menos maltratar princípios bíblicos. Você concorda comigo? E essa escola será inclusiva. Ela será inclusiva ao ponto da gente conseguir respeitar as diferenças sem nos dobrar às ideologias. Não, está muito fraco, irmãos. Eu preciso de uma concordância forte. Nós estamos falando de uma guerra espiritual. Eu estou dizendo que nós não estamos no mundo dos ursinhos carinhosos. O mundo não é os ursinhos carinhosos, e a igreja não é o Walt Disney Gospel.
Pode parecer, é gostoso, você recebe abraço, acolhido, vai no café, o café melhor do mundo é ali, Café Farol, glória a Deus, tem Farol Food, daqui a pouco a gente vai comer costela em casa, feita com carinho, quem quiser almoçar na igreja vai ter almoço na igreja, nossa que maravilha, eu amo essa igreja, as pessoas são legais, dá até para fazer um networking santo, tem muita gente relevante aqui, glória a Deus, tem irmãos que já estão dando empregos para outros irmãos, glória a Deus, que bênção, não falta comida para o pobre, olha, quem quiser ir lá no Mercado Solidário fazer sua feira, faz sua feira, que maravilha, nós estamos no céu. Não, aqui é a escola dos discípulos que vão sair daqui e fazer onde eles estão posicionados um pedaço do céu aqui na terra. Irmãos, eu oro em nome de Jesus por uma santa consciência sendo gerada aqui nessa manhã. Eu oro para concordância nos planos de Deus. Eu oro para que a gente tenha coragem para os próximos passos. Eu oro para que o Senhor traga os recursos. Um dia eu orei e pedi a Deus recursos de pessoas. Ele está mandando muita gente boa. Eu já orei pedindo recursos financeiros. Ele mandou recursos financeiros para a gente fazer uma reforma onde não tinha dinheiro. Eu já orei pedindo músicos. Ele mandou músicos específicos. Mas nessa manhã eu oro por pessoas capacitadas a viver o propósito de Deus, por doutores, por mestres, por ensinadores, por educadores. Eu oro a Deus para esses que são pastores vestidos de educadores. Eu oro a Deus pelos recursos naturais e sobrenaturais. Eu oro a Deus para que o Senhor nos faça relevantes em formar pessoas na luz. Meu compromisso nunca foi para agradar as pessoas. Não participem com eles dessas coisas. Vocês estavam nas trevas, mas são luz no Senhor. Eu nunca vou me esquecer uma palavra que minha sogra deu quando a gente nasceu como igreja. Quando ela descobriu que a igreja ia chamar Farol, que Deus tinha designado o nome da gente Farol. E um dia eu conto essa experiência, mas foram 40 dias de jejum e oração para a gente saber qual seria o nome da igreja. E a gente tinha um corpo de irmãos que tinham começado com a gente a igreja. E nesses 40 dias, todos eles colocavam versículos. E depois dos 40 dias nós vimos que todos os versículos tinham algo em comum. Luz. Então, igreja da luz. Igreja do sei o quê. Daí um dia eu estava orando, ajoelhado. E disse assim, Pretinha, eu tive uma visão. Eu vi um farol. Ela disse, mas aqui não é cidade de praia. Como que vai chamar farol? Mas eu falei, tem a ver com luz, tem a ver com missão, tem a ver com apontar destino. Deve ser farol. E ela disse assim, vamos orar mais um pouco. Mas um dia ela disse assim, Jonatas, eu estava pesquisando Campinas. Você sabia que Campinas é a única cidade que no aeroporto tem um farol? E eu não sei quem acompanhou essa história, mas a profecia do aeroporto foi profetizada em 2009, numa vigília que nós tivemos, que aquele aeroporto era só um plano de 30 anos engavetado e nunca dava certo sair do papel. Um dia Deus disse assim, pode profetizar que eu vou fazer sair do papel. E nós ganhamos o melhor aeroporto do Brasil, está aí, em Viracopos. Então tudo conectado no propósito de Deus. E aí Deus diz assim, luz, vocês são como filhos da luz. O fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E minha sogra disse assim, meu Deus, esse nome é muito profético, porque é a igreja que se levanta na nova geração, apontando um caminho, porque as pessoas estão perdidas. É a igreja que se levanta com a luz de Cristo. Então ela é cristocêntrica, ela é fundamentada no evangelho de Cristo. Tem mais, ela é a igreja que se levanta para tirar pessoas das trevas. As pessoas estão confusas, estão entrevecidas. Eu nunca vou me esquecer que ela disse, vocês serão uma igreja para a próxima geração. Mas para isso, irmãos, eu preciso me comprometer nessa manhã. E eu não posso fazer isso sozinho. E para isso, nós vamos precisar obedecer. Eu também não consigo obedecer sozinho quando a luta é para uma igreja inteira. E para isso, a gente vai ter que confrontar a mentira com coragem, verdade, mas também amor. Não podemos nos esquecer que se faltar amor, faltou tudo. Não dá para falar a verdade do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, sem respeitar as diferenças. Talvez essa era a maior sabedoria do Charlie. Ele era reto, mas não era grosso. Ele era direto, mas era amoroso. Eu oro por essa unção nessa casa, nessa manhã, para a gente consiga falar a verdade com sabedoria, para que a gente possa dar frutos, através de posicionamentos intencionais. Preste atenção. Charlie, marido, pai, cidadão comum, ativista político, uma voz em defesa de Israel. Ele hoje estava participando do contraditório na Universidade de Utah, quando foi alvejado, sem direito
qualquer a defesa. Isso escracha mais uma realidade que estamos cansados de ver repetido por aí. Todo mundo pode defender o que quiser, menos você que defende a família. Todo mundo pode levantar qualquer bandeira, menos você que é contra o aborto. Todas as pautas podem ser trazidas à discussão, menos você que tem opinião e valores de direita. Cuidado, o mundo está ficando muito difícil, porque ele está aceitando e tolerando tudo, menos valores que condizem com a Bíblia. É hora de chorar, de orar e de se levantar. Essa semente que morreu na quarta-feira tem que viver em nós. Ela tem que produzir um fruto. Porque tudo aquilo que é exposto pela luz torna-se visível. A luz faz a gente enxergar todas as coisas. E é isso que foi dito, farol. Desperta você que dorme. Levanta-te entre os mortos. Se você acha que a sua missão é só acordar cedo amanhã e trabalhar, você está muito enganado. Se você acha que a sua missão é simplesmente pagar suas contas no final do mês, você está enganado. Se você acha que a sua missão é se manter saudável, viver mais para quê? Se você não vive com propósito. Se você acha que sua missão é simplesmente ganhar um rio de dinheiro e deixar um monte de dinheiro para os seus filhos, se eles não tiverem valores, nem multiplicar esse dinheiro eles sabem, nem viver bem com esse dinheiro eles vão saber. Você foi chamado para muito mais do que as tarefas que você cumpre. Você tem um propósito eterno. E nessa manhã eu vim como profeta do Senhor despertar esse propósito. Há orações que precisam ser feitas nas clínicas de aborto, para que o Senhor impeça abortos, converta corações de mães. Mas para isso também a igreja precisa levantar casas de acolhimento. Não adianta a igreja denunciar o aborto e não construir casas de acolhimento para bebês. Porque muitas vezes essas mães que abortam, elas estão movidas pelo desespero, não estão movidas porque elas querem abortar. Foi feito um estudo que 99% das mulheres que abortaram um bebê, não abortaram por vontade própria. Ou foram influenciadas, ou não tinham condições de criar. Onde estão as casas? Onde estão os ministérios? Eu quero sim, eu disse isso outro dia, que Deus tem nos mandado muitos pastores para essa casa. E eu fiz essa pergunta: por que você está fazendo isso, Deus? Me ajude a prepará-los. Mas eu quero que esses pastores que estão chegando, e todos que vierem, podem chegar, são bem-vindos. Parem de querer só púlpito. E queiram mão na massa, queiram fazer uma casa, alugar um lugar com sua própria conta e risco, abrir um CNPJ, onde nós vamos apoiar sim, onde nós vamos entrar com um ministério de acolhimento dos bebês, onde nós vamos nos meter com as coisas políticas sim, e conseguir o que precisamos conseguir através do poder público sim, onde nós vamos poder encaminhar esses bebês para adoção. Eu mesmo já adoto um em nome de Jesus. Onde nós vamos levantar o amor nessa casa, porque não adianta a gente pregar o amor e a gente não fazer nada. Vocês estão mexidos, anestesiados, ou pensando no que vão fazer? Eu espero que seja 3. Pretinha me mandou, eu estava vindo para a igreja na quarta-feira, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu falei assim: amor, grava um vídeo. Eu vou ter atendimento agora, eu vou pregar à noite, mas você grava um vídeo. E ela, com a sabedoria que Deus a deu, a beleza que ela tem, a maneira como ela se comunica bem, foi para a rede social e se manifestou. Logo levantou um hater. Vão se levantar haters, mas eles vão por um lado, eles vão tentar te destruir por um caminho, por 7 Deus vai te dar livramento. Podem cair até 1000 haters ao seu lado, 10.000 haters à sua direita, você não será atingido, e você está cumprindo o propósito de Deus. Eu quero que se levantem os pastores que vão acolher os órfãos da rua, os pastores que vão cuidar dos moradores de rua. Tem uma igreja aqui na frente, nessa praça, que vocês podem levantar para Jesus, sabe? Tem um propósito em cada um aqui dentro, que pode ser nessa manhã estabelecido conforme a vontade de Deus. Parar com essa adoration, alabation, com todo respeito, irmãos. Nós continuaremos vindo adorar o Senhor nas quartas, nos domingos, mas isso tem que produzir em nós uma coisa: nos tornarmos pequenos para que Cristo cresça, nos tornarmos pequenos para sermos servos de todos, nos tornarmos pequenos para resolver um problema social. Vocês estão comigo, irmãos? Tudo que é exposto pela luz torna-se visível.
A luz torna visível todas as coisas. Desperta, tu que dormes. Nós estamos com uma igreja dormindo. Eu não estou falando da Farol em si, eu estou falando da igreja. Estou me lembrando do Sol. Seed of Love. É um projeto social que a família 61 tem. Lá no portal. Sabe o que eles fazem? Não só pregam contra o aborto. Sabe o que eles fazem? Eles trazem a pessoa que vai abortar para perto. Eles acompanham a maternidade. Eles fazem o enxoval e eles dão a escolha. Você quer encaminhar para adoção ou você vai assumir? Sabe o que eles têm experimentado? 95% das mães, depois de encarar a gravidez, não tem coragem de entregar o bebê. Eu sinto uma compaixão de Deus aqui sobre nós essa manhã. Deus, eu sou uma pessoa que não sabe falar o tanto que eu precisaria saber falar para convencer as pessoas, mas eu peço que o teu Espírito convença a igreja, que isso não é sobre Charlie, que isso é sobre nós, que isso não é sobre um ativista político, isso é sobre o papel de um cristão na sociedade. E que não adianta a gente ouvir esse belo sermão e entregar lágrimas de crocodilo. Essas lágrimas, elas precisam se tornarem sementes de adoração ao Senhor. Tem que ter alguma coisa depois disso. Onde estão aqueles que vão se levantar como doadores? Tem pessoas que serão contribuidoras apenas. Elas têm uma vida empresarial muito bem sucedida. Não faz sentido se tornar voluntário de uma casa de acolhimento. Mas ela pode bancar uma casa de acolhimento. Onde estão os contribuidores, os que têm dom de generosidade? Mas onde estão aqueles que já estão se aposentando ou aposentados, são concursados, já têm uma vida mais estável, que vão se dedicar ao cuidado? Onde estão aqueles que vão fundar os hospitais cristãos, que vão cuidar daqueles que não têm plano de saúde e que ficam no SUS horas e horas esperando atendimento? Onde estão os médicos e médicas que o Senhor precisa levantar para cuidar das crianças atípicas, para formar aqueles que estão precisando de tratamentos e terapias específicas? Onde estão os pastores invisíveis à multidão, mas visíveis a Deus e visíveis ao próximo esquecido? Onde estão? Nessa manhã, Farol, eu pergunto, onde estão os engenheiros que vão dar dupla jornada de trabalho para poder, depois de levantar o dinheiro para sua família e sustentar sua família, vão ser voluntários no crescimento da obra do reino de Deus, vão construir casas de habitação, vão reformar casas para pessoas que estão sem condição, que estão morando sem dignidade. Eu quero perguntar para vocês, Farol, onde estão vocês que dormem, que quando muitas vezes temos uma missão, se fazem de desentendido ou fingem que a igreja é só um culto de domingo? Eu sei que esse não é o sermão mais encorajador que eu já preguei na minha vida. Irmãos, com a capacidade que Deus tem me dado, intelectual, eu poderia fazer um sermão bonito para vocês, rápido. E você vai sair daqui e não vai dar nenhum fruto, mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para que vocês possam dar frutos e frutos que permanecem. Essa manhã é uma manhã de tristeza para nós, de choro. É uma manhã onde nós precisamos aprender o que está errado dentro de nós. Não se embriagar com o vinho que leva à libertinagem, mas deixar o Espírito Santo nos encher, fazer com que a gente salmodie e cante hinos espirituais, louvores de todo o coração, dando graças a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mais, também sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres sujeitando-se aos seus maridos e formando uma família verdadeiramente cristã. Maridos assumindo a sua posição de cabeça, e cabeça não é mandão, cabeça é servão. Cabeça não é mandão, cabeça é o que mais serve, é o que paga o preço, é o que acorda mais cedo para orar. Cabeça é sim ter direção espiritual, mas é muito mais do que isso, é dar a sua vida por aquela que Deus te deu para cuidar. É saber pedir perdão quando erra, homem, quando é ríspido. Homens dessa casa precisam ser forjados pelo Espírito Santo para serem cabeça, porque o cristianismo não é licença para machismo. Vou repetir, cristianismo não é licença para machismo. Quando nós vamos restaurar a identidade e a dignidade da mulher, como Jesus Cristo fez com a mulher do poço, como Jesus Cristo fez, colocando-se à frente e dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando nós vamos
acolher as Marias Madalenas. Quando? Homens. Quando, irmãos, nós vamos nos levantar com zelo pelas nossas esposas. Deus, me ajude a ser um marido melhor para a Tawana, um pai melhor para os meus filhos, um pastor melhor para o Farol, Deus. Esse sermão tem que gerar em nós algum arrependimento. Como Cristo amou a igreja, Ele se entregou a ela, santificando-a, purificando-a. Como é que a igreja vai se apresentar a Cristo, que está voltando sem mancha, sem mácula, se nós não fazemos o que está no coração de Deus, família? Hoje eu vim aqui dar uma bomba em vocês, jogar uma bomba de responsabilidade, jogar uma bomba do Espírito Santo que aviva os nossos corações. E eu oro para que o Senhor comece a brotar projetos a partir desse sermão, que o Espírito Santo comece a gerar consciência santa, que você comece a querer se envolver com a obra de Deus, envolver-se com a igreja local, porque a igreja local é uma plataforma também de conexão com a sociedade. Através da igreja local nós temos também uma ONG, através da ONG você pode servir em algumas frentes. Nós vamos ter cuidado com jantar de final de ano, mas nós já temos um cuidado contínuo com moradores, com famílias necessitadas. Essa semana eu e a Tawana estávamos treinando na academia, 6:30 da manhã, irmãos. Estávamos treinando, a mulher virou e falou assim, do nada, a mulher olhou para mim e falou assim: vocês por acaso têm como ajudar algum morador de rua a se internar? Eu pensei comigo, olhei para a Tawana e falei: quem falou para ela que a gente sabe como ajudar esse povo? Quando você está vivendo o seu propósito, está na sua cara que você tem alguma ferramenta para ajudar alguém. Quando você está vivendo o seu propósito, está na sua cara que você para e gasta o seu tempo para abençoar alguém. Porque quando você está vivendo o seu propósito, as pessoas falam para as outras: eu sei quem pode te ajudar, mas nessa manhã eu quero parar essa responsabilização de terceirização. Eu quero declarar que quando as pessoas perguntarem alguma coisa para nós, nós vamos dizer: eu não tenho solução, mas eu tenho Cristo e eu posso te ajudar. Eu vou me levantar para orar, eu vou me levantar para realizar, eu vou me levantar para fazer, eu vou me levantar para pesquisar onde você pode ter ajuda, eu vou me levantar com valores para palestrar nas faculdades. Quem aqui tem dom de retórica, dom de falar, levanta a mão, em nome de Jesus. Quem tem dom de falar aqui, levanta a mão, em nome de Jesus. Pai, comece a ativar o seu povo nos seus dons espirituais, atrelados aos dons naturais. Eu oro para que eles comecem a ser levantados para falar, a começar do seu Instagram, das suas redes sociais, onde eles vão se expor, mas também depois a falar na escola do filho, na universidade do amigo, a falar em algum lugar a respeito da Bíblia, a respeito do Cristo ressurreto, a respeito das boas novas do Evangelho, a respeito das traduções espirituais na prática. Ele se entregou para santificar, purificando pela palavra, apresentando-se como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Acabou? Revolução da família, olha, filhos obedecendo aos pais, honrando pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa na terra. Mas pais também, não irritando a ira dos filhos, antes criando os filhos segundo a instrução do Senhor, não segundo sua própria carne. Escravos, olha o que a Bíblia diz: escravos, obedecendo aos senhores. Vamos traduzir aqui: empregados, obedecendo aos patrões e líderes, com respeito e temor, com sinceridade. A Bíblia fala das relações de família, mas também fala das relações de trabalho. Mas olha aqui: obedecendo não para agradá-los, mas sabendo quem os observa. Quem aqui é funcionário público? Levanta a mão. Funcionário público, o seu patrão não é o Estado, o seu patrão é o Senhor. Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Empresários, empreendedores, levanta a mão. Vocês, quando tratarem empregados, tratem como filhos e filhas de Deus. Quem aqui é CLT? Levanta a mão. CLT.
vocês não trabalham para o dono da empresa, vocês trabalham para Deus. Façam bem feito. Sirvam ao Senhor de boa vontade, farão, não aos homens. É o Senhor que nos recompensará.